Desde muito pequeno, né, eu tinha algumas qualidades, alguns talentos ligados à manualidade, né, assim. Então, eu gostava muito de desenhar, gostava muito de pintar. Tinha uma coisa que eu gostava muito quando eu chegava da escola também, que era assistir programas de TV que ensinavam a fazer coisas manuais. Tem dois nomes assim que são mais conhecidos, que é a Claudete Troiano e a Ana Maria Braga. Note e anote. E a folha natural tem esse vínculo? Ela também. tem esse vínculo, porque eu observo bem a natural. Eram os programas que eu mais gostava, porque tinha um capítulo ali desses programas que ele ensinava o telespectador a fazer coisas. E esse fazer, ele era muito completo, porque ele ensinava a comprar matéria-prima, a fazer camisa, bola de semente, artesanato, né, de modo geral, e depois ensinava a vender também. E eu acho que, na verdade, eu conto isso porque aí mora uma parcela importante da minha formação quanto artista, porque eu ia acreditando, né, que eu tinha essas habilidades, né, essas habilidades manuais, e as pessoas viam aquilo como algo real, né, não era só uma brincadeira minha. E eu acho que esse tom de realidade eu aprendia nesses programas e eu sentia na pele, né, assim, não, as pessoas gostam dessas coisas que eu faço. Eu costumo dizer que eu me torno artista como uma forma de me expressar, né? Assim, eu vou buscar uma forma de me expressar e de me conectar através dessas habilidades e desses fazeres, né? E desses programas de televisão também da Tarde Brasileira. Ali eu aprendi sabe assim, essa coisa que a gente fala, a deixar as coisas de pé. Eu gostava de fazer essas coisas manuais e aos finais de semana eu gostava muito tinha um sítio próximo a Salvador e eu gostava muito de fazer jardins. É a coisa que eu acho mais fascinante, é você pensar a construção de um jardim. E eu levei isso a sério, assim, ainda muito novo, eu acho que eu tinha uns 12 anos, eu fui fazer um curso de paisagismo com a minha mãe. E era um curso de formação de paisagismo. Eu não cheguei a concluir, mas assim, era um curso que tinha todas as etapas. Né? Ensinava a preparar o solo, a botar tipo adubo. Eu lembro até hoje, o nome do professor era Eustênio. E teve uma aula que me marcou muito, que era uma aula sobre plantas dentro de casa. E o que me marcou nessa aula foi uma frase dele que ele falava o seguinte: quando a gente coloca um vaso de planta, a gente nunca pode colocar um vaso que seja mais imponente do que a planta. Isso para mim tem a ver muito com a composição dos trabalhos que eu faço hoje. É a busca desse equilíbrio, né? Entender quais são, o que é mais importante, né? O que é a planta ali. Eu gosto muito do pensamento do Buller Marx, que diz, né, que o tempo de um jardim leva mais de 10 anos para ele ser feito, estaria ligado ao tempo em que as raízes se encontram no solo e os galhos se encontram no ar. E eu acho que na nossa produção artística, né, na minha produção artística, eu já plantei algumas coisas, tem outras coisas que eu estou plantando e tem outras coisas que eu vou plantar. Mas é bonito ver, né, que já tem coisas na minha produção em que as raízes já estão se encontrando e que os galhos das copas das árvores ou dos arbustos também estão se encontrando. Eu celebro esse momento em que eu consigo observar que os trabalhos já possuem vizinhanças, né, assim, e que eles conseguem também falar entre eles. O meu trabalho enquanto artista, muitas vezes ele acontece como um facilitador. Costumo dizer que há um processo mágico até, em que parece que eu sou o facilitador daquele objeto, daquela coisa, poder continuar existindo na vida, com uma outra utilidade ou um outro significado. A relação entre estar no ateliê e estar na rua é que o ateliê parece mais esse ambiente blindado. Talvez não aconteçam tantas interferências do mundo. Então eu acho que ao longo
da minha trajetória, funciona como se fossem energias. Ora eu preciso ficar mais no ateliê, lidando com as coisas que eu já tenho, e ora eu preciso ir em busca de outras informações, inclusive que possam ativar essas coisas que estão aqui já no ateliê. Eu estou muito interessado, né, nesse lugar do íntimo, da casa, e nesse lugar público, que é a rua. E nesse encontro dos dois. Porque eu acho que a gente é fruto dessa relação entre o público e o privado, entre o uterino e o externo. Eu gosto de frisar isso bastante, né, que ser artista para mim é ter tempo para observar o tempo das coisas, né? Porque quando eu falo o tempo das coisas, tem a ver com a cultura. Como que a cultura consome, como que a cultura introjeta valores para as coisas, possibilita desenvolver as nossas relações. A gente está produzindo um livro panorâmico sobre pelo menos os 10 últimos anos da minha produção, que é um momento em que eu estou revisitando alguns trabalhos que foram feitos lá atrás e que eu vi e vejo que eles se desdobraram em outras produções, trabalhos que ganharam novas roupagens também ao longo desses 10 anos. Estou me preparando também para colocar um outro trabalho em circulação, Crepom. O nome desse trabalho, ele de certa forma celebra o meu trabalho como artista. Para mim é um trabalho muito sensível. Ele fala muito também sobre a minha trajetória, sobre o meu interesse pela natureza, pela ideia de composição, né, de formação de jardins, pelas plantas, né, pela qualidade, né, assim, pela característica de composição da natureza. Acácia, açucena, afelandra, alamanda, alpina. E eu costumo dizer que eu me tornei artista muito também pelas flores de papel crepom. Eu lembro como se fosse hoje a minha avó materna me ensinando a fazer essas flores de papel. Aquilo me fascinava muito porque eram materiais muito simples e muito baratos. Eu ainda muito pequeno, eu já conseguia fazer as flores porque o gesto, a produção daquelas flores era muito simples. Era o corte do papel em diferentes formatos, né, assim, e depois a união dessas pétalas, desses pedaços, né, de papel crepom, fazendo essas flores. As flores de papel crepom, para mim, são o início, né, assim, dos arranjos, das cartolinas, dos jardins, que são todos esses temas, né, importantes na minha produção. Para mim, a arte está nesse lugar, né, nessa possibilidade de ser completo, de ser inteiro, de ser integral.